Nos versículos de Mateus, capítulo 6, Jesus instruiu seus seguidores sobre a prática do jejum, utilizando a expressão "quando jejuardes", ao invés de "se jejuardes". Essa escolha de palavras não é acidental. Ela demonstra claramente que o jejum não é apenas uma opção, mas uma expectativa. Jesus espera que o jejum seja uma parte regular de nossa vida espiritual e de nosso relacionamento com Deus. Mas afinal, o que exatamente o jejum atrai de Deus? Quais precauções devem ser tomadas para garantir que essa prática seja genuinamente agradável a Ele? Vamos explorar esses aspectos para compreender profundamente o significado do jejum. Uma das principais funções do jejum, como vemos nos Salmos 35:13 e 69:10, é a de humilhar a alma. Davi descreveu como se humilhava por meio do jejum em momentos de aflição. Ao nos privarmos voluntariamente de comida e de outros confortos, somos confrontados com nossa fragilidade humana e lembrados de nossa dependência absoluta de Deus. O jejum, assim, nos força a colocar nossa natureza carnal em seu devido lugar e a buscar mais intensamente a provisão divina. Além disso, o jejum intensifica nossas orações. Em Daniel 9:3, o profeta buscou o Senhor com orações, súplicas e jejum. Este é um exemplo claro de como o jejum nos aproxima de Deus. Ele não é apenas um ato de privação, mas um meio de concentrar nossos esforços espirituais e de fortalecer nosso vínculo com o Criador. Assim, enquanto nos abstemos fisicamente, somos fortalecidos espiritualmente. Outro aspecto notável do jejum é o seu poder para romper fortalezas espirituais. Em Isaías 58, lemos que o jejum pode soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo e libertar os oprimidos. Essa passagem destaca o impacto transformador do jejum, não apenas em nossa vida pessoal, mas também em nosso ambiente espiritual. Em Marcos 9:29, Jesus enfatiza que certas fortalezas só podem ser vencidas com oração e jejum. Esse impulso espiritual nos dá uma autoridade renovada em Cristo, permitindo-nos confrontar e superar situações que parecem impossíveis de resolver. Contudo, a prática do jejum não está isenta de armadilhas. Existem erros comuns que podem comprometer sua eficácia e desviar nosso foco espiritual. Um deles é jejuar para impressionar os outros. Jesus advertiu no Sermão da Montanha que o jejum deve ser um ato privado entre nós e Deus, e não uma oportunidade para ostentar espiritualidade. Muitos caem na armadilha de querer parecer mais santos, mas Deus não recompensa a aparência externa. Ele valoriza a sinceridade do coração. Outro erro é transformar o jejum em uma dieta. Substituir alimentos por outros menos calóricos ou optar por evitar apenas determinados tipos de comida não constitui jejum verdadeiro. O jejum é sobre renúncia e humildade diante de Deus, não sobre gerenciar calorias ou buscar conforto em alternativas alimentares. Certamente, para aqueles com limitações de saúde, adaptações podem ser necessárias, mas o princípio de privação e dependência espiritual deve ser mantido. Além disso, o jejum nunca deve ser usado como uma forma de pressionar Deus. Em 2 Samuel 12, 16 e 23, vemos Davi jejuando e orando fervorosamente pela vida de seu filho, mas Deus não alterou sua decisão. Isso nos ensina que o jejum não é uma ferramenta para torcer o braço de Deus, mas uma oportunidade de alinhar nosso coração à sua vontade. Quando jejuamos com a intenção de manipular Deus, estamos agindo com orgulho, não com humildade. Tomar decisões importantes durante o jejum é outro ponto delicado. Em períodos de jejum prolongado, a fome pode gerar irritabilidade e falta de clareza mental, comprometendo nosso julgamento. É fundamental buscar a direção de Deus, mas é prudente aguardar até que estejamos fisicamente recuperados para tomar decisões significativas.
Além disso, o jejum não deve ser usado como um escape para pecados contínuos. Alguns veem o jejum como uma solução rápida para problemas espirituais, mas ele não substitui a necessidade de arrependimento e mudança de vida. Ele deve ser uma ferramenta para nos ajudar a reorientar nossas vidas e aprofundar nosso relacionamento com Deus, não um ritual para aliviar uma consciência pesada. A saúde física também é um aspecto crucial. Embora o jejum envolva abster-se de alimentos, não devemos negligenciar a hidratação e o descanso. Pessoas com condições médicas devem consultar profissionais de saúde antes de jejuar. Até mesmo para pessoas saudáveis, é importante estar atento aos sinais do corpo e evitar excessos que possam prejudicar a saúde. Outro ponto frequentemente negligenciado é a forma como encerramos o jejum. Após um período de abstinência, voltar a comer de forma abrupta e excessiva pode causar problemas de saúde. É recomendável começar com alimentos leves, como frutas, sopas e vegetais, e aumentar gradualmente a complexidade das refeições. Esse cuidado evita sobrecarregar o organismo e garante que a transição de volta à alimentação regular seja feita de maneira saudável. O jejum também precisa ser fundamentado biblicamente. Em Isaías 58, somos advertidos contra jejuns que Deus não ordenou. É importante que nossa prática esteja enraizada na Escritura e seja realizada com o propósito correto. Evitar extremos, rituais estranhos ou práticas que se desviem dos ensinamentos bíblicos é essencial para que o jejum seja genuinamente agradável a Deus. A atitude com que abordamos o jejum também faz toda a diferença. Durante períodos de jejum, é fácil se tornar irritável ou impaciente, especialmente em jejuns mais longos. Contudo, é fundamental manter uma atitude amorosa e paciente, pois o objetivo do jejum é nos aproximar de Deus e refletir seu caráter. Da mesma forma, devemos evitar a obsessão com o momento em que poderemos comer novamente. Quando a fome se torna o foco principal, perdemos de vista o propósito espiritual do jejum. É por isso que é tão importante preencher esse tempo com oração, leitura da Bíblia e meditação. Quando praticado corretamente, o jejum é uma ferramenta poderosa para nos ajudar a crescer espiritualmente. Ele nos ensina a depender de Deus, intensifica nossas orações, nos liberta de fortalezas espirituais e nos ajuda a realinhar nosso coração com os propósitos divinos. No entanto, para que o jejum seja eficaz, é fundamental evitar as armadilhas mencionadas e abordá-lo com humildade, reverência e uma atitude de submissão à vontade de Deus. Se este conteúdo foi útil para você, peço que apoie o canal se inscrevendo para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Juntos, podemos iluminar mais mentes e aprofundar nosso entendimento. Agradeço por sua presença e que Deus o abençoe.